Olá, chegamos à nossa última videoaula de hoje e nessa videoaula nós vamos tratar sobre o quê? Sobre os princípios da administração pública. Então, o que rege a administração pública? Quais são os 5 princípios que nós temos, né, como servidor público ou como empresa pública? Qual é o artigo da Constituição que rege isso? Vocês sabem? Vocês já pararam para pensar? Como é que a gestão pública, quais são os princípios, como ela é organizada, o que eu tenho que ter como princípio como gestor público? Não pararam? Olha, então que bom que vocês ainda não sabem, cá estou eu. E se já sabem, vamos relembrar? Então vamos para o primeiro slide. Quando nós falamos no princípio da administração pública, nós temos que lembrar o quê? Nós temos que obedecer o que rege a Constituição. O Brasil é a Constituição Federal. E o artigo 37 da Constituição afirma que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Serão esses 5 princípios que nós vamos estudar. Porém, eu quero, antes de falar sobre esses 5 princípios, lembrar do primeiro artigo, do artigo número 1 da Constituição Brasileira. Qual é? Todos têm direitos, não é assim? Direitos e deveres. Primeiro, fica assegurado a todos os cidadãos os mesmos direitos. Então, significa que A não pode ter direito maior que o B. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Se são iguais, nós temos que entender quais são esses 5 princípios. E lá no quadro nós vamos começar pelo primeiro princípio, que é o princípio da impessoalidade, que significa que eu, como agente público, eu tenho que cumprir minha função visando o fim legal, sem causar benefício ou prejuízo a ninguém. Se afinal de contas, o primeiro item da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Eu tenho que ser impessoal para que não privilegie um em detrimento do custo do outro. O segundo é o princípio da legalidade, que exige que todos os atos, olhem aqui, todos os atos ligados à atividade administrativa estejam condicionados ao atendimento da lei. E a lei, ela é muito clara, principalmente em seu princípio que diz lá da Constituição o primeiro, que todos são iguais perante a lei. E aí você vai ter tantos outros princípios da legalidade. E por isso que nós temos que ter uma assessoria jurídica para quando nós tivermos dúvida de qual é aquele princípio, eu ir lá configurar e entender ele. O terceiro princípio é o princípio da publicidade. Opa, cuidado! Que é o quê? A divulgação oficial dos atos praticados junto à administração ou por agentes públicos para a produção de efeitos jurídicos externos. Então, a publicidade. Veja só, quando nós falamos do princípio da publicidade, o Diário Oficial, ele é como eu posso dizer para vocês, uma ferramenta de divulgação dos atos do governo. Ele não é uma propaganda, ele ali diz todos os atos importantes que acontecem dentro do país, né? Uma nomeação, às vezes tem que estar saindo no Diário Oficial, alguma coisa assim. E quando nós falamos do princípio da publicidade, tem que se tomar muito cuidado, exemplo, no momento de eleições. No período eleitoral, todas as empresas públicas não podem fazer propaganda dela. O exemplo, o prefeito não pode ir lá e inaugurar uma obra e colocar, chamar e fazer aquela festa. Ele pode ir lá e inaugurar, mas ele não pode fazer aquela festa todinha. Ele pode simplesmente ir lá abrir. Estou inaugurando isso daqui, mas sem a divulgação e a publicidade para que isso aconteça de uma forma diferente, porque ele vai estar ferindo a legalidade, porque a lei diz que no período eleitoral não se pode fazer divulgação
pública daquela empresa ou daquele setor, daquele órgão do governo. Então você pode ver que no período eleitoral você não encontra publicidade de empresas públicas, tá? Principalmente na TV. Princípio de eficiência. Significa que os atos da administração pública devem ser desempenhados visando o quê? A melhor relação custo-benefício na gestão dos recursos públicos. E aí tem a lei, né, da lei fiscal, da improbidade fiscal, que deve ser atingido. Então, para ser servidor público, eu tenho que respeitar essa lei. E por último, o quinto que nós temos é o princípio da moralidade. Esse aqui falta muito no nosso país, tá? Vocês me perdoem falar assim, mas eu acho que é uma coisa importante. Está relacionado aos princípios ético-filosóficos que regem as democracias modernas e que se aplicam, seja de modo absoluto, para qualquer tempo ou lugar, ou seja, referências, ações e grupos ou pessoas determinadas. Exemplo, a justiça e a equidade e probidade. Principalmente a probidade administrativa, que a gente diz aqui, né? Quando nós falamos de princípios morais e éticos, e é aquilo que eu quero dizer para vocês que está faltando muito no nosso país, e não apenas na administração pública, nos órgãos públicos, mas em todos, é o exemplo. Eu falo muito da corrupção, mas a corrupção, só há corrupção se eu tiver um agente corruptor e um agente corrompido. Concordam comigo? Para que a corrupção aconteça, eu tenho que ter aquele que oferece o suborno, mas é aquele que aceita. Aí eu pergunto para você, quando você é multado por um guarda por ter feito alguma coisa e você quer subornar esse guarda, você não está sendo antiético? Você não fala tanto dos políticos, do governo, mas será que você não está tendo uma ação assim? Quando você quer levar vantagem em tudo, passando numa fila na frente daquela pessoa, dando uma carteirada, porque você, eu sou da prefeitura, então como eu sou na prefeitura, eu trabalho no órgão público, eu vou estacionar meu carro na vaga de idoso. Ei! E aí? Já pensou? Então, eu acho que existe princípios de moralidade. E se nós, como agentes públicos, ao invés de nos prendermos apenas a esse artigo da Constituição que normaliza e normatiza e rege todo esse processo, nós nos atentássemos ao primeiro item da Constituição, que todos são iguais perante a lei, talvez o mundo estivesse melhor, as empresas públicas estivessem melhor e nós respeitássemos as pessoas como os indivíduos que merecem ser respeitados, como pessoas e não como objetos. Simplesmente eu espero que vocês tenham aproveitado essas videoaulas e que tenham muito sucesso nessa nova empreitada que é a vida de gestor público. Desafios? Claro, receita de bolo? Não tem, mas com ética, determinação, coragem e principalmente técnica e vontade de ser uma pessoa correta, você terá sucesso. Lembrando que habilidades e competências somadas garantem o sucesso. Um beijo e bons estudos!